Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal, Clode Feitosa, Clodoaldo da Silva Feitosa. É sempre uma grande alegria para mim estar aqui conversando com vocês sobre assuntos espirituais importantes que nos ajudam na nossa caminhada espiritual aqui no planeta Terra. E hoje, o tema escolhido para conversar com vocês é um tema interessante que é o seguinte: como lidar com o sofrimento causado pela desassociação praticada pelas testemunhas de Jeová. Esse é um tema também solicitado pelos inscritos desse canal, que são testemunhas de Jeová, e por essa razão eu estou gravando esse vídeo. É um tema importante para os seguidores que são ex-testemunhas de Jeová e que estão nesse momento desassociados ou dissociados, ou até mesmo alguns que estejam afastados, ou até estudantes da Bíblia que não progrediram, e não se tornaram membros da organização. Então, esse vídeo, com certeza, é muito importante para essas pessoas, porque, como vocês sabem, as testemunhas de Jeová praticam uma coisa que eu considero anticristã, triste, que é o seguinte, ao meu ver, é uma coisa, eu diria, vergonhosa, que é o seguinte: é a desassociação, que os líderes dessa religião proíbem seus membros ativos de conversar com aquele, até mesmo de serem cumprimentados por aqueles que saíram de lá, mesmo que essas pessoas sejam membros da mesma família. E isso realmente causa muito sofrimento para muitas pessoas. Imagine você, quantos milhares de pessoas no mundo inteiro estão nesse momento impedidas de ter o convívio com os seus familiares, Ou seja, o sofrimento dessas pessoas é enorme, que nesse momento estão passando por isso. Pois bem, nós sabemos que essa prática existe, sabemos também que é muito difícil para a organização abolir tal prática nesse momento, porque uma mudança dessa magnitude certamente não poderia ser feita de forma rápida, porque poderia fazer com que a organização caísse em descrédito frente aos seus membros, e por isso mesmo é muito difícil de ser feita, pelo menos por enquanto. Muito embora eu acredito que eles vão fazer essa mudança, muito em breve eu acredito que não terá mais condições de manter a crença da desassociação, a prática, É muito difícil manter. Talvez eles mantenham a desassociação, mas de uma outra maneira, sem impedir as pessoas de conversarem com aqueles que saíram. Creio eu que essa mudança deve ocorrer nos próximos 5 ou 10 anos, talvez, porque caso a religião não faça essa mudança, ela vai perder cada vez mais membros e chegar a um ponto de ficar insustentável, Então, para mim, essa mudança realmente é iminente. Mas até que essa mudança aconteça, quem passa pelo ostracismo causado pela desassociação precisa saber lidar com isso de maneira adequada, a fim de ter uma vida melhor, mesmo tendo que enfrentar os efeitos nefastos da desassociação em sua vida. Eu devo reconhecer aqui que para mim é um pouco mais fácil falar sobre esse assunto, porque eu não tenho nenhum parente, membro de minha família, dentro da organização. E por essa razão, não passo por esse problema em si. Entretanto, eu sinto empatia por aqueles que passam por essa situação e vivem esse sofrimento, sofrendo o afastamento da família. Inclusive, minha esposa passa por esse sofrimento, Eu me coloco no lugar deles porque certamente consigo entender a dor dessas pessoas, a dor que elas sentem. Somente o corpo governante e aquelas testemunhas de Jeová que são mais, mais apegadas às crenças de lá, é que não conseguem perceber que há uma coisa muito errada com essa crença, com essa prática, com a maneira como eles fazem. Na realidade, o corpo governante, ele até sabe da gravidade disso, e sabe que mais cedo ou mais tarde vai ter que mudar, porque senão vai perder os adeptos. Acontece que o problema é que eles não têm coração, certo? Eles não se colocam no lugar dessas pessoas que passam pelo problema. Então, eles só pensam nos interesses deles e, por essa razão, não se sensibilizam com os efeitos devastadores que a forma como eles praticam a desassociação tem sobre as pessoas e sobre as famílias que fazem parte dessa religião.
Eu mesmo, como vocês sabem, fui membro da organização por 7 anos da minha vida, né? entre 2001 e 2007. E eu sempre considerei a desassociação uma forma de discriminação. Nunca consegui, né, enquanto eu estava lá, negar a minha palavra a uma pessoa, né, a outra pessoa que eu sabia que era desassociada. Eu simplesmente não conseguia fazer isso, né? Nunca consegui, por mais que eu tentasse, né? Eu achava isso muito estranho, muito desumano, certo? Sempre pensei isso, me incomodava pra caramba. Inclusive, eu diria que essa é uma das principais causas pelas quais, né, eu resolvi sair de lá, porque para mim era uma crença, uma maneira de agir, né, intolerável, né? Não tem condições. Pois bem, com uma experiência já de 15 anos de desassociação, no meu caso foi dissociação, né? Eu pedi para sair através de uma carta, então 15 anos de dissociação dessa religião e também já tendo passado pelo processo de superação, que demora algum tempo, certamente eu acredito ter algumas dicas que poderão ajudar vocês que estão me assistindo agora e que estão passando por esse problema, né? Sofrendo o ostracismo, sofrendo do afastamento de seus familiares e de seus amigos. Eu vou passar então aqui, a partir de agora, 5 dicas para ajudar você nesse sentido, né? Ajudar você que pretende continuar a sua vida, né, fora da organização, ou que não sabe o que fazer, né, se volta, se não volta, está em dúvida, e agora começou a sentir os efeitos do ostracismo, porque normalmente é o seguinte, quando você se dissocia de lá, passa algum tempo para você começar a sentir os efeitos. Em média, 2 a 3 meses. Quando você começa a sentir o afastamento das pessoas, muitas vezes quando você começa a falar, né, pelo WhatsApp, as pessoas começam a lhe bloquear, ou alguma mensagem, ou se retirarem das suas redes sociais, ou até mesmo encontrar na rua e essa pessoa não falar com você. Então, essa dor ela vai começar aos poucos, né? E por volta de um mês após você ser desassociado ou dissociado, certamente você vai começar a sentir os efeitos, né, do ostracismo. Então, eu vou passar essas 5 dicas que, com certeza, no meu ponto de vista, vai ajudar muito você a superar esse problema. Tá ok? Então, vamos lá. A primeira dica: jamais desista de sua espiritualidade e busque a cada dia se aproximar de Deus sem ser através dos ensinamentos da organização. Tá? Essa é a primeira dica, eu vou repetir. Jamais desista de sua espiritualidade e busque a cada dia se aproximar de Deus sem ser através dos ensinamentos da organização. Por incrível que pareça, o corpo governante não se importa se você é dissociado ou desassociado ou afastado ou estudante que não progrediu, né, que teve algum contato, desde que você continue acreditando nas crenças que eles ensinam lá, tá? E também se sentindo culpado, se sentindo afastado de Deus. Então, se você estiver se sentindo assim, eles entendem que, e principalmente, se você nunca mais vier a desenvolver outras crenças ou passar a participar de outra religião, por exemplo, enquanto você não fizer isso, então, para eles, você é uma testemunha de Jeová não praticante, certo? Assim como existe de outras religiões, pessoas não praticantes, existe também testemunha de Jeová não praticante, que são essas que se afastaram por alguma razão, porém não conseguem ir para outro lugar e continuam acreditando nas mesmas crenças. Então, para eles, você é uma testemunha de Jeová não praticante e existe ainda a possibilidade de você voltar. E eu acredito, né, sendo sincero, acredito que você aí deve estar pensando que talvez exista, né, dentro da sua mente a possibilidade de voltar, né? Acredito que você já pensou nisso, né? Porque eu pensei, né, que talvez existisse a possibilidade, se houvesse algumas mudanças, de eu voltar, né? Então existe isso. Eles pensam assim e sabem muito bem o que estão fazendo, tá certo? E mais, o corpo governante e muitos testemunhos de Jeová de lá, né, principalmente pessoas da dianteira, né, e ou até mesmo aqueles que são mais arraigados nas suas crenças, eles vão torcer para que você se dê mal na vida, para que você entre em depressão, que você perda tudo que você tem, que você, inclusive a sua família, tá certo? Que você não queira mais nada da sua vida, que você fique o máximo de tempo possível sem ter espiritualidade, para que assim eles possam afirmar que você está realmente sendo punido por Deus. Então, para eles, é bom que você se ferre, né? É bom que você tenha uma vida ruim, né, daqui para frente.
Eles vão aguardar com satisfação o dia em que você, estará derrotado na vida, sem perspectiva, e voltará então rastejando, implorando o perdão deles, para assim poder voltar a ter alguma alegria na vida. Essa é a perspectiva que eles têm, por isso que eles sabem muito bem o que estão fazendo. Então o que eu vou falar agora é muito importante, preste bem atenção. A única maneira de você vencer a desassociação e, consequentemente, o corpo governante é desenvolvendo uma nova espiritualidade, ou uma nova fé, ou uma nova religião, que não dependa deles, certo? Essa é a única maneira. E mais, é muito importante que você consiga ter uma vida feliz, digna e satisfatória a partir de agora, certo? Que você se afasta de lá. Essa, para mim, é a única maneira de vencê-los, tá certo? Porque aí eles vão olhar para você e não vão encontrar um jeito de dizer que você está sendo punido por Deus. Não vão encontrar um jeito de dizer que você realmente agora está, sofrendo as consequências, do seu erro, por assim dizer. Então, a única maneira que você que está me assistindo aí de você vencer a desassociação e o corpo governante é sendo uma pessoa feliz e bem-sucedida, tá certo? E digna, levando uma vida digna e satisfatória. É a única razão, ao meu ver. E também, se possível, no meu entendimento, é muito desejável que você continue tendo uma espiritualidade separada, do que eles ensinam lá na organização, certo? Então, essa é a primeira dica que você precisa fazer, tá ok? Desenvolver a sua espiritualidade sem ser com a ajuda do corpo governante. A segunda dica que eu vou passar para você agora é ter uma nova forma de encarar a Deus em sua vida, tá certo? Então, antes de falar dessa parte, eu gostaria de perguntar a você: você acha que realmente Deus age de maneira vingativa, punindo as pessoas, afastando as pessoas de seus familiares, como eles fazem? Você acha que Deus age dessa maneira? Que isso é realmente uma punição que você está recebendo da parte de Deus? Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso, se você realmente sente isso. Pois bem, se você respondeu que sim, certamente você se sente culpado, certo? Certamente você sente que colocou, ao sair da organização, você deixou Deus para trás. Porque você colocou na sua mente que a única religião verdadeira é a religião das Testemunhas de Jeová. Até porque eles pregam isso todos os dias, se possível, e você ouviu isso durante anos, que as outras religiões são Babilônia Grande e tal, o império da religião falsa, e aí você fica pensando isso, que só tem espiritualidade se for lá. Agora, pense um pouquinho, você certamente, nem todo mundo que está me assistindo aqui nasceu já sendo testemunho de Jeová. Boa parte, se não a maioria, se tornou testemunho de Jeová. Então, você certamente já teve suas crenças espirituais antes de entrar lá. E aí eu pergunto a você, será que tudo que você acreditava realmente é falso e não existia? Ou não existe, não tem nada a ver com a realidade? É isso que eu quero que você pense agora nesse momento, tá certo? Mas entenda, e essa é a segunda dica, você precisa aprender, a partir de agora, a ver Deus de outra maneira em sua vida, e não um Deus vingativo e punitivo. Em vez de concebê-lo como um Deus vingativo, com características humanas, passe a vê-lo como um Pai amoroso, soberanamente justo e sábio, e que está presente na vida de todos nós, não importa a religião a qual nós pertençamos, ou se não pertençamos a nenhuma religião, isso não importa, ele sempre estará presente na sua vida, na nossa vida, no meu entendimento, quer você acredite nisso, quer não, ele estará presente, certo? Quer ver um exemplo? Quando chove, a chuva é uma coisa boa, que pelo menos aqui no Nordeste é sempre desejável, Eu sei que no Sudeste, em alguns outros lugares, quando chove as pessoas ficam com medo, mas eu acredito que isso também tem muito a ver com a questão social, do país, que não permite que cada pessoa tenha um local adequado para morar. Aí por isso tanto desabamento, e eu me solidarizo com vocês. Mas aqui no Nordeste a chuva, na maioria das vezes, para a maioria das pessoas é uma coisa boa. E quando chove, no local onde chove, chove para todos. Bons, maus, ricos, pobres, negros, brancos, enfim, pobres, ricos, como eu falei, não importa, índio, amarelo, branco, então todo mundo recebe a mesma coisa. O sol, todo dia o sol nasce
e beneficia a todos nós. Vocês sabem que sem o Sol todos nós morreríamos, né? Não existia planeta Terra, não existiria vida aqui na Terra. E o Sol nasce sobre os bons, sobre os maus, sobre os ladrões, sobre os políticos, sobre os professores, sobre todos, né? Não tem essa distinção. O ar que você respira também é de todo mundo, né? É uma coisa que Deus deu para todos nós. Então é nesse sentido que a gente precisa encarar Deus como um Deus amoroso, soberanamente justo e bom e que está presente na vida de todos nós. Não importa se a gente faça parte de uma religião ou não, certo? E para corroborar o que eu estou falando, eu gostaria de ler com vocês o Salmo. E sim, também lembre-se disso, Deus não nos abandona, jamais, tá certo? Veja aí no Salmo 27, versículo 10. Ok? Abra aí a sua Bíblia. Eu vou usar a tradução do Novo Mundo, né, como referência aqui, porque é a Bíblia que vocês estão acostumados a usar, tá certo? Então, o Salmo 27, versículo 10 diz assim, ó: mesmo que o meu pai e a minha mãe me abandonem, Jeová me acolherá. Instrui-me no teu caminho, ó Jeová, guia-me na vereda da retidão por causa dos meus inimigos. Então, mais o 27:10, né, que foi o que eu pedi para vocês lerem comigo. Se você ainda não está satisfeito, né, que a Bíblia realmente ensina que não tem isso de ter religião para poder você ser aprovado por Deus e para você saber que Ele é seu Pai, né, e que está na sua vida, leia comigo agora João 3,16, por favor, na sua Bíblia. Esse é um texto que vocês conhecem muito bem, João 3,16. Mas você precisa realmente ver isso de uma outra forma, né, principalmente agora que você não está mais lá, né, junto daquelas reuniões. Então veja aí, o João, né, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, ó, preste bem atenção nesse texto, diz assim, ó: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Aqui fala, todo aquele que nele exercer fé. Aqui não diz assim, ó, para que todas as testemunhas de Jeová, não é verdade? Que fala, para todo aquele que nele exercer fé. Então, aqui acaba com essa questão, né, de você tem que pertencer a tal religião. Aqui não diz assim, ó, para que todo aquele que seja católico, né? Não, todo aquele que nele exercer fé. Então isso é libertador, né? Porque agora você sabe que não tem isso de você pertencer a alguma religião obrigatoriamente para poder você se considerar filho de Deus e aprovado por Ele. Mas se você ainda não está satisfeito, leia comigo agora Hebreus, certo? Hebreus capítulo 6 também. Perdão, Hebreus 6. Hebreus 6, versículo 10 até o 12. Hebreus 6, versículo 10 ao 12, acompanhe comigo, que diz assim, ó: pois Deus não é injusto para se esquecer de sua obra e do amor que vocês mostraram ao nome dele, por servirem os santos e continuarem a servi-los. Mas desejamos que cada um de vocês mostre essa mesma diligência para ter a plena certeza da esperança até o fim, de modo que não se tornem preguiçosos, mas sejam imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas, certo? Então aqui em Hebreus 10, especialmente o 10, né, que diz assim, ó: Deus não é injusto para se esquecer de sua obra e do amor que vocês mostraram ao nome dele, por servirem aos santos e continuarem a servi-los. Então Deus não é injusto, né? Ele não esquece daquilo que a gente faz por Ele de coração, né? Até mesmo o serviço de campo que você participou, as pessoas que você ajudou, a palavra que você deu às pessoas que estavam em sofrimento, Ele não esquece, né? Então isso é interessante você se lembrar. Então, definitivamente, a Bíblia não ensina que só existe uma religião verdadeira, que só existe um local que Deus pode ser encontrado. Pelo que eu li aqui, que vocês acabaram de ler comigo, não tem isso, certo? Deus está em todo lugar e é para todos. Não tem essa seleção de só alguns escolhidos, não, tá certo? Não nesse sentido, de que Ele é Pai de todos nós, né? É claro que tem outras situações que a gente já viu até em outros textos, né, que falam de alguma seleção que Deus vai fazer. Eu já expliquei isso em outro vídeo, você pode procurar aí na playlist, que é quando Ele vai fazer a separação do joio e do trigo, no sentido de que muitos espíritos serão transmigrados aqui da terra para outros mundos para continuarem a sua evolução. Mas isso é uma outra coisa. Deus não vai destruir ninguém, certo? Não vai destruir nada, não vai destruir ninguém, e todos nós já somos espíritos e temos vida eterna, né? A gente só reencarna aqui ou em outros mundos,
e a gente reencarna e estamos sempre vivos. Somos espíritos eternos, né? Filhos do Deus eterno, tá ok? Então, definitivamente, o Deus Todo-Poderoso, definitivamente, o Deus a quem eles chamam de Jeová não é o mesmo Deus Todo-Poderoso que criou o universo e que é Pai de todos nós. E isso que eu vou falar aqui é muito importante, preste bem atenção. Assim sendo, jamais deixe a sua herança espiritual com eles. Jamais deixe de se dirigir a Deus em oração e pedir-lhe ajuda para superar as dificuldades. Ninguém aqui na Terra tem o poder para afastar alguém de Deus, a não ser você mesmo, né? A não ser a própria pessoa, né? Se você não quiser mais saber de Deus, esquecê-lo, aí é você que está fazendo isso, né? E mesmo assim ele continuará, no meu entendimento, continuará fazendo tudo de bom para você, né? Porque no meu entendimento, Deus ele é amor, ele é soberanamente justo e bom e não há maldade nele, certo? Então essas características são características humanas que foram atribuídas a Deus, né, para torná-lo alguém vingativo, tá certo? Vamos então à terceira dica. Jamais aceite que você é uma pessoa que virou as costas para Deus ou que Ele tenha virado as costas para você. Que você não tem mais a aprovação de Deus e que não pode mais trabalhar para Ele. Ao contrário, talvez agora sim é que você terá real capacidade e possibilidade de ajudar as pessoas de verdade. Sabe por quê? Porque não estará mais fazendo isso apenas para colocar as pessoas dentro de uma religião. Não. Agora você está fazendo, quando você estiver ajudando alguém, você estará ajudando por amor ao seu próximo e assim seguindo os mandamentos de Jesus. E existem muitas maneiras, né, muitas formas de manter o seu serviço sagrado a Deus. Por exemplo, vou dar aqui três exemplos interessantes. O primeiro, abra um canal na internet, no YouTube ou no TikTok ou em outras plataformas e conte a sua história ao mundo. Isso é muito importante. Quanto mais pessoas estiverem falando sobre o que sofreram com a aberração da desassociação e com as outras crenças, mais essa informação será difundida e mais pessoas saberão o que essa religião faz com as pessoas que entram lá e depois saem, né? E aí, o que a internet hoje em dia, ela veio para libertar as pessoas. Então, tudo o que o corpo governante quer é que você saia de lá de fininho, caladinho, sem falar nada para ninguém, né, do que aconteceu com você lá. Especialmente essa questão da desassociação. Eles não querem que você fale para ninguém. Tanto é assim que eu mesmo recebo aqui no meu canal diversas mensagens de muitas pessoas dizendo assim: por que você não para com isso? Por que você não para com esses vídeos e tal? Vai viver tua vida, esquece isso e tal, né? Só que eu estou fazendo isso porque eu estou prestando um serviço sagrado, né? Eu estou aqui trabalhando, né? Eu estou aqui fazendo a minha parte para ajudar aqueles que estão em sofrimento, né? E também para fazer o mundo conhecer o que eles fazem, né? Porque eu fui membro de lá, eu tive uma experiência lá e aí sei o que acontece, né? E aí eu não posso simplesmente me calar e não falar nada, né? Já que a gente não tem outro meio de resolver isso, então a única forma é colocando na boca do trombone, tá? Falando, que as pessoas saibam do que acontece. Que isso vai fazer com o passar do tempo, que eles vão cada vez mais perdendo adeptos por causa disso, enfraquecendo e chegará o momento que eles não aguentarão e vão derrubar a desassociação, vão colocar ela por terra, né? Pelo menos esse é o que eu vejo para o futuro, né? E acredito que isso realmente vai acontecer. Segunda forma, participe de algum serviço voluntário em alguma instituição de caridade ou de saúde ou em outra instituição qualquer, tá certo? Faça um trabalho, ajude as pessoas, faça um serviço voluntário, né? O nosso irmão e médium Divaldo Pereira Franco psicografou uma mensagem do seu espírito guia, né? A Joana de Ângeles, na qual ela diz o seguinte, e que é uma mensagem muito importante que serve para todos nós. Ela diz o seguinte, ó: aquele que se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. Né? Vou repetir, ó: aquele que se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. Então, se você está triste nesse momento, sofrendo, né, perturbado porque está sofrendo com a desassociação, que tal ajudar o próximo? Né? Que tal ajudar as pessoas? Aquelas que estão sofrendo, por exemplo, desabrigadas, passam por algum sofrimento na vida e você pode ajudar essas pessoas, estão doentes, né? Você pode ir lá dar uma palavra para essa pessoa, visitar um hospital. Então, são formas de continuar o seu serviço sagrado, tá certo? Outra, esteja disposto a dar sempre uma palavra de consolo a quem lhe procurar.
e para conversar, né? Seja sempre uma pessoa amiga, né? Ouça a pessoa, converse, anime quem fala com você. Fale dos ensinamentos de Jesus e explique que tudo o que está acontecendo na vida da pessoa, que está fazendo ela sofrer, é temporário e vai passar, certo? Porque nós somos filhos de um Deus amoroso e que não vai deixar que a situação vá a uma forma que a gente não consiga aguentar, tá certo? Essas são algumas formas de você continuar o seu serviço sagrado, né, que é muito importante. Quarta dica: seja uma pessoa feliz. Faça novos planos em sua vida. Volte a estudar. Se você parou, volte a estudar. Faça uma faculdade, escolha um curso legal que você sempre teve vontade de fazer. Comece a estudar. Lá você vai conhecer muita gente, outras pessoas, né, e vai começar a ter novas amizades. Estude filosofia, o pensamento humano, é muito interessante. Tem muita coisa que a gente às vezes fica pensando, né, matutando na cabeça e já foi pensado, né, bem profundamente, né, por outros pensadores do passado. Então, eu digo a vocês, eu estudei e gosto muito e vale muito a pena o estudo de filosofia. Arrume um novo amor, né? Arrume uma namorada, um namorado, alguém que você possa conversar, um amigo, né, alguém que você possa ter convivência. Conheça novas pessoas e faça novas amizades. Não tenha, assim, preconceito com ninguém, né? Conheça as pessoas. Leia livros de autoajuda, né? Livros que têm um tema interessante, vai lhe ajudar muito também. Pratique meditação. A meditação é excelente para fazer a gente ficar calmo, né? Vale muito a pena. Pela manhã ou à noite, né? Coloque uma música, né? Fique relaxado, né? Procure fazer a meditação. Faça academia, né? Vá, cuide do seu corpo, do seu físico, né? Isso vai ajudar também. Mantenha um contato com a natureza, né? Faça trilhas, visite lugares bonitos. Tudo isso vai fazer você se fortalecer. Encha a sua vida com atividades edificantes. Tudo isso vai fortalecer você contra essa tristeza que você está sentindo temporariamente. Tá ok? Quinta dica, né? E última de hoje. Tente virar a página do sofrimento passado lá dentro da religião das Testemunhas de Jeová e quando você saiu de lá com o ostracismo causado pela desassociação. É muito importante isso. Perdoe as pessoas, perdoe os irmãos de lá. Não nutra raiva, ressentimento de nenhum deles, né? Isso é muito importante. Ore por eles, né? Ore para que um dia eles também possam, por assim dizer, encontrar o verdadeiro amor de Deus, né? Entender que Deus não é daquele jeito que é pregado lá, né? Que ele não é um Deus com características humanas, ao contrário, né? É um Deus soberano, né? Diferente do que eles ensinam lá. Encare os irmãos, encare as pessoas de lá, continue, né? Aliás, continue encarando elas como irmãos, elas e eles, e não como inimigos. Apesar de eles, né, acharem você inimigo e não achar que você é mais irmão, eles até dizem lá, né, com o maior prazer, né? Fulano de tal não é mais testemunho de Jeová, não é mais irmão da gente, né? Você não pode pensar assim, né? Com essa forma. Pense o contrário, né? Eles são nossos irmãos. Eles acham que não, mas são, porque nós somos filhos do mesmo Deus, vivemos no mesmo planeta, né? Compartilhamos os mesmos recursos, né? Teremos o mesmo destino. Então, nós somos irmãos sim, quer eles queiram, quer não. Somos todos espíritos, né? E temos os nossos problemas a enfrentar, tá ok? Outra coisa, evite comparecer aos eventos que eles promovem, porque isso só vai fazer com que você continue sofrendo, tá certo? Eu queria que você lembrasse isso, é muito importante. Eu sei que tem muita gente que está tentando voltar para lá, eu não sou contra, quem quiser voltar, cada um faz o que quiser da sua vida, né? Eu respeito, mas eu devo dizer uma coisa e você deve guardar isso, porque você vai se lembrar de mim quando acontecer. É o seguinte, ó, jamais será a mesma coisa. Sim, jamais será a mesma coisa. Por quê? Porque o Albert Einstein falava, uma mente quando se expande, jamais voltará ao mesmo tamanho. Então, sua mente se expandiu, né? Você conheceu novas coisas, você viu o mundo de uma forma diferente. Jamais será a mesma coisa, né? Você voltar para lá, eu acredito que não vai ser tão bom quanto foi no passado, né? Porque eu sei que foi bom. E pelo menos em algum momento foi bom, mas não vai ser mais a mesma coisa, né? Vai ser diferente, sabe por quê? Porque infelizmente os irmãos, eles são ensinados a não perdoar, eles são ensinados a continuar punindo você, né? Mesmo quando você quer voltar para lá.
eles querem que você continue se sentindo inferior por ter saído, por ter cometido alguma coisa que eles consideram ser errado, né? Então, todos nós somos iguais perante Deus e temos o mesmo destino. Fazendo todas essas coisas, eu tenho certeza que muito em breve o sentimento de tristeza que você está sentindo nesse momento vai passar e no lugar dele virá uma serenidade, uma calma, sabe? Você vai se tornar uma pessoa renovada, uma pessoa feliz e, acima de tudo, em paz com Deus e abençoada por Ele. Isso eu tenho certeza absoluta, porque foi o que aconteceu comigo, tá certo? Depois de eu ter saído e ter seguido com esses mesmos parâmetros que eu estou passando aqui para você, eu consegui sentir exatamente isso que eu falei para vocês na minha vida, tá certo? Você vai ser abençoado por Deus, vai viver em paz, vai ser feliz, vai progredir, né? Vai ter tudo de bom na sua vida se você continuar seguindo, né, o caminho correto, né, o caminho de Deus, tá certo? Da espiritualidade, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça o seu comentário, curta e compartilhe essa informação com mais pessoas, porque com certeza você sabe de alguém que pode estar precisando ouvir essa informação. Compartilhe essa informação com essa pessoa, é muito importante. Deixe a sua pergunta, deixe o seu comentário, vai ajudar o vídeo, né, a ser transmitido, né, para outras pessoas, tá certo? Eu quero agradecer muito a atenção, né? Desejo para vocês um ótimo feriado, um bom final de semana, que vocês curtam a família, que vocês curtam os amigos, né? Que sejam felizes, né? Cada dia, olha, eu vou ter uma coisa importante, né, que eu gostaria de dizer para vocês, né? Quem fala isso é o Dalai Lama, né? É o seguinte, o líder do budismo, ele diz o seguinte, ó, só tem 2 dias na sua vida que você não pode fazer absolutamente nada. Quais são eles? O ontem e o amanhã, tá certo? A gente só pode fazer as coisas hoje, certo? Então, aproveite cada hora, cada dia que se passa na sua vida e construa a felicidade. A felicidade é uma conquista, tem que buscar. Ela não vem assim de graça de uma hora para outra, não, você tem que conquistar ela. E como é que você conquista? Estudando, se desenvolvendo, se tornando uma pessoa melhor do que você era ontem, sempre se autoanalisando e se desenvolvendo, tá certo? Então, esse é o meu conselho final. Agradeço a atenção e um abraço fraterno para todos vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigado.